O Senhor nos entende. O Senhor passou nesta terra. O Senhor se fez carne e se fez como nós. A diferença é que o Senhor foi perfeito. O Senhor não pecou em momento nenhum. Mas o Senhor também foi afligido nessa terra. O Senhor também perdeu amigos. O Senhor perdeu parentes, ó Pai. O Senhor perdeu. E o Senhor também teve este sentimento de perda, Pai, que muitos dentro da tua casa têm. Então, Pai, eu venho lhe pedir que o Senhor venha suprir esse sentimento do futuro. Que o Senhor venha preencher, ó Pai, porque nós sabemos que o vazio que existe dentro de nós é um vazio da tua presença. É não ter a tua presença, não ter o Espírito Santo. Então, ó Deus, eu venho lhe pedir que o Senhor venha preencher este vazio. Que o teu Espírito Santo venha entrar em cada vida aqui que se colocou à disposição, ó Pai, de ti. E abrir o coração para que o Senhor venha entrar. E que o Senhor venha fazer morada. Que o Senhor venha preencher esse vazio. Que a tristeza, Pai, como diz na tua palavra, que diante da tua presença, ela salta de alegria. Então, Pai, se porventura alguém entrou aqui triste, Pai querido, que essa tristeza ela venha saltar de alegria na tua presença, porque é na tua presença que nós nos encontramos nesta noite. Preenche, Senhor, este vazio. Remove, Senhor, este sentimento de perda. Remove, Senhor, este sentimento de tristeza, este sentimento de vazio, de que ninguém me ama, quando na verdade o maior amor, o maior sacrifício já foi feito lá na cruz do Calvário por nós. A gente se preocupa que o homem não nos ama, a gente se preocupa que o vizinho não nos ama, a gente se preocupa que o filho não nos ama, mas nós precisamos entender que o Senhor nos amou primeiro. E o Senhor é um Pai que não nos abandona. Porque o Senhor não é um Pai terreno, que erra, que falha, que abandona. Não. Contigo é diferente. O Senhor é um Pai que nunca nos abandona. O Senhor é um Pai que nos acolhe. O Senhor é um Pai que nos aconselha. O Senhor é um Pai que nos conforta. O Senhor é um Pai que nos direciona. E o Senhor enviou o teu Espírito Santo para estar conosco até a consumação dos séculos. Esta é a nossa prova de amor. Ainda que o mundo não me ame, ainda que muitos me odeiem, eu glorifico e exalto o teu nome, porque o Senhor me amou primeiro. E a maior prova de amor foi lá na cruz do Calvário, quando o Senhor derramou todo o seu sangue por amor a mim, para me libertar, para me libertar das algemas do pecado, os grilhões que me acorrentavam e dizia: escravo você é. Só que o Senhor nos libertou, provou o seu amor lá na cruz do Calvário e disse: livres sois para glorificar, para adorar, para amar e para se alegrar na minha presença, porque o Senhor tem prazer em nos abençoar. Então, ó Deus, abençoa o teu povo na noite desse dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Continuamos de pé, mas já quero convidar o pastor Roberto Murta, que vai estar trazendo a mensagem da noite, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, irmãos, em nome de Jesus, e vamos estar orando pelo servo do Senhor. عليكم prepare alliance together. Urikama kudulibal refai understand. For them das te quer alaya pas. Olha aí, homem, ai, culturibal de quer. Olha aí como eu estou te revestindo, ai, com
de que riqueza de la sabatia. Olha como eu desço da minha sabedoria sobre ti, salvo sou eu contigo. Olha aí com tudo que eu faço. Olha como eu estou dirigindo a tua caminhada. Ai, comparar, tu te quebre, sai. Olha como eu estou sendo teu escudo contra as pedradas. Canto levai, canto levar. Olha como eu estou te levando. Olha como eu palestro contigo nas madrugadas, servo meu. Ah, meu comandante. Olha como eu entendo o teu pensamento. Como pode isso acontecer comigo? Como pode eu saber disso tudo? Mas só eu mesmo que estou te dando da minha sabedoria, servo meu. Olha como eu entendo ti. Olha como eu te entendo. Olha, vale como Jaraçá, continua nessa tua pegada, servo meu. Olhem, ai, quando a massa quer pensar. Aleluia. Pai do Senhor, igreja. Pai do Senhor. Pai do Senhor, igreja. Pai do Senhor. Mateus capítulo 12, a minha mãe hoje. Glória a Deus. Mateus capítulo 8, versículo 1. Parece que o pastor Alex passou 30 dias lá em casa. Verdade. Verdade. Parece que o pastor Alex passou esses 30 dias em casa. Porque foram 30 dias de guerra. De guerra. 30 dias de guerra. Todos acharam? Eu vou ler aqui. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Podemos sentar. Eita! Meus irmãos, antes da gente entrar no capítulo 8 de Mateus, Jesus, ele se encontrava nos capítulos 5 ao 7, lá no Monte das Bem-aventuranças, próximo ao mar da Galileia, ao norte de Israel. Foi nesse local que a multidão teve o prazer de ouvir o famoso Sermão da Montanha. O famoso Sermão da Montanha. E por que esse local ficou conhecido como o Monte das Bem-aventuranças? Vejam as palavras do Senhor para todos nós. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a primeira bem-aventurança. Só que as bem-aventuranças é como se fosse uma escada. Elas são 8 bem-aventuranças. Se você ler literalmente o texto, você não vai conseguir alcançar a profundidade do que Jesus estava falando nessas bem-aventuranças. É como se fosse uma escada, como se você estivesse subindo uma escada. Então preste atenção. Olha só, a palavra bem-aventurados, vem do grego, macários. Essa palavra bem-aventurado, macários, quer dizer feliz. Só que não é no sentido de uma felicidade rala. Aqui, o feliz, ele é uma felicidade plena e divina, que não depende de circunstâncias externas. Está entendendo? Esse bem-aventurado que Jesus está falando
É uma felicidade que não depende de nada externo para ser feliz. Agora, olhe a palavra pobres em espírito. Pobre, em grego, é pitochos. Jesus, ele poderia usar pitochos ou penes. Pitochos, encolher-se, agachar-se. Penes, refere-se ao trabalhador que possui pouco, mas o suficiente para sobreviver. Esse pitochos que Jesus está falando aqui, pobres de espírito, é como se a pessoa fosse um mendigo espiritual. É como Jesus está falando. Bem-aventurados os pobres de espírito. Não está falando de pobreza financeira, não está falando de pobreza intelectual, está falando de uma pobreza na qual a pessoa reconhece a sua própria falência espiritual. Está entendendo? Agora, vem a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. A palavra chorar aqui é pentunteis, em grego. Ela significa um choro de luto ou tristeza profunda. Não é um choro superficial, mas uma dor que vem do íntimo. É uma dor que vem do íntimo. É um choro de arrependimento. É um choro de empatia. É um choro de sede de mudança. Agora, vamos ao terceiro. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esse manso aqui, essa bem-aventurança aqui, fez parte da nossa vida durante 30 dias. Porque vou te falar, hein? Nós tivemos que ser muito mansos. Verdade. Muito manso. Você vai para um lugar, você mora num lugar, a pessoa chama todas as... Eu não estou falando que criança não tem que brincar não, entendeu? Criança tem que brincar, é assim mesmo. Mas o problema é quando começa a te incomodar do outro lado, entendeu? Lá na minha rua, lá, tem uma senhora que é cadeirante. E o filho dela deixou ela na responsabilidade de uma criança. Uma adolescente. Aí ela chama todo mundo para a rua, para dentro da casa dela, entendeu? Aí a bagunça, gritaria, eles ficam jogando bola no teu portão, aí o meu cachorro fica agoniado, aí tu fica com aquele negócio aqui dentro, tu vai lá fora e toma uma atitude. Mas isso não vai representar o que eu sou agora, entendeu? Então essa mansidão aqui, imagina 30 dias você querendo tomar uma atitude, ou seja, você querendo sair, pegar um pedaço de pau e sair dando pancada em todo mundo, para não dizer outro nome, assim aquela coisa que te perturba, assim de você fazer uma besteira, pegar assim, que o moleque abusado, assim, tu pegar, dar uma paulada dentro da cara dele, entendeu? Se achando um homem, entendeu? É mais ou menos isso aí, você tem que se controlar, cara. Você tem que se controlar, porque isso não representa quem você é agora. Entendeu? Então tu tem que ter aquela mansidão. Então é isso aqui. Bem-aventurado. Então eu vou herdar a terra. Eu acredito que eu vou herdar a terra. Foram 30 dias nessa mansidão. Entendeu? 30 dias. O manso, olha só,
muito fraco, né? Mas no grego o significado é o oposto. É o oposto da fraqueza. Manso aqui não é aquele que pode reagir com agressividade, e sim aquele que tem as condições de reagir e decide não reagir. Ele usa a calma e a inteligência para sanar a Aleluia, Está entendendo Senhor. que tipo de manso que o Senhor não falou aqui? A mansidão não é ser otário para todo mundo, não. Todo mundo passar por cima de você por tudo, não. É você ter na consciência o seguinte: eu posso reagir, eu posso neutralizar aquilo ali, mas vou fazer de outra forma inteligente. Aleluia, De Senhor. uma forma inteligente, da forma que ele falou. Por que clamas a mim? Está entendendo? O cajado já estava na mão de Moisés. Não tinha necessidade, até o Senhor se espanta. Por que clamas a mim? Está com o cajado na água, o que você fizer vai dar certo. Está entendendo? Agora, herdarão a terra. Essa terra que Jesus está falando é para aqueles que não se vendem e passam por cima de tudo e de todos para conseguir os seus objetivos. Essa terra é uma herança para os filhos de Deus. Agora, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Olha só, Jesus, ele faz uma analogia falando sobre a fome e a sede. Por quê? Porque naquela região a fome e a sede era questão de sobrevivência. A intenção de Jesus é mostrar que a sua justiça era uma questão de sobrevivência do seu reino, que veio e virá. E os serão fartos. Fartos, no grego, descrevia animais que comiam até não aguentar mais. No mundo, quanto mais você tem, mais você quer. É a famosa ganância. Só que no reino de Jesus, quanto mais fome e sede de Deus você tem, mais ele te preenche, gerando uma satisfação que coisa terrena jamais vai conseguir preencher. Aleluia, é verdade, Senhor. Coisa terrena consegue preencher o espaço que pertence a Jesus. Não tem nada nessa terra que preencha o espaço que é destinado a Jesus. Não tem dinheiro, não tem joia, não tem viagem, não tem namorado novo, não tem namorada nova, não tem marido novo, esposa não pode fazer isso, marido não pode fazer isso, presente de diamante, tudo de melhor que você imaginar nessa vida não preenche esse espaço. Não preenche esse espaço. Sabe por quê? A Suíça é um dos locais aonde as maiores fortunas do mundo estão lá naquele local, estão depositadas naquele local. É o local que tem mais bilionário do mundo, é a Suíça. É o local onde tem mais rico no mundo todo, é a Suíça. Só que lá também é o maior número de suicídio de multimilionários. Não entende um negócio desse? Entende um negócio desse? Cara, a Suíça é a coisa mais linda. Você vê aí na rede social um trem que passa pelos Alpes suíços. Rapaz, é uma coisa linda. Lá o cara acaba de trabalhar, tem um rio que passa no meio da Suíça. Ele se joga no rio e
faz o rio como estrada. Depois procura isso aí, já viu isso aí? Cara, o rio cristalino passando. Por que tem o maior número de suicídios para pessoas que têm uma condição financeira maravilhosa? Imagina, por quê? Porque não tem dinheiro nessa terra, não tem ouro nessa terra que consiga preencher o espaço aonde Jesus faz morada. É verdade, Senhor. Agora, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha só, na bem-aventurança anterior pedimos justiça, mas se recebêssemos apenas justiça dura e seca, estaríamos todos perdidos. Por quê? Porque todos falhamos. Por isso a sequência imediata é a misericórdia. A justiça de Deus nos preenche, mas a misericórdia de Deus nos protege e nos ensina a proteger o outro. Está entendendo? Está entendendo que quando Jesus abre a boca para falar, se você leu que na tua Bíblia, tem Bíblia que Jesus, as palavras de Jesus são em vermelhinho, né? Destacadas em vermelhinho. Qualquer texto que você for ler em que Jesus está falando alguma coisa, cara, procura ver, procura estudar aquilo ali dentro da profundidade da coisa. Sabe por quê? Porque qualquer palavra tem um sentido totalmente diferente daquilo que chega para a gente literal, entendeu? Foram traduções, mas tu tem que ir lá na raiz da palavra e entender o que ele estava falando. Agora, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha só, para entender o que Jesus está falando, a gente precisa lembrar de uma coisa. Nessa época aqui, Jesus estava falando para que tipo de pessoas? Pessoas que eram muito religiosos, tinham uma religiosidade muito grande. Lembra que o judeu é cheio de coisa? Ele tem ritual de purificação, ele tem roupa para isso, ele não pode tocar isso, ele não pode comer aquilo. Então, Jesus, ele está falando para pessoas que focam na limpeza externa, lavar as mãos, ritual de purificação, roupas específicas. Está entendendo? É a mesma coisa quando a pessoa tem um caráter duplo. Ela faz o bem para ser aplaudida e busca a Deus para obter vantagens materiais. Ela não é íntegra nem por dentro nem por fora. Um coração limpo, ele está alinhado à vontade única e exclusiva de Deus. Jesus, ele valoriza tanto um coração limpo, que o que ele declara aqui no Antigo Testamento, lembra lá, Moisés? Senhor, eu quero ver o teu rosto. Moisés, homem algum vai ver o meu rosto, porque se ver o meu rosto, morrerá. Mas, quando eu passar na fresta, a minha mão vai cobrir a minha glória e você vai me ver por trás. Por trás. Só por isso, mas só nessa passagem, e Deus colocando a mão, Moisés vendo a glória de Deus por trás, ele ficou dias com o rosto brilhando, a ponto de quando ele desce
do Monte Sinai, ele tem que usar uma capa, um véu, né? Ele tem que usar um véu, porque a glória de Deus era tão intensa que o rosto dele desceu do monte fosforescente. Agora, olha o que Jesus fala. Olha o que Jesus fala. Aqui, bem-aventurados de coração limpo, pois esses verão a Deus. Tremendo. É uma promessa para quem Deus olha lá de cima e quando subir e for classificado como um coração limpo, né? Esse realmente tem um coração limpo. Esse vai além. Está entendendo? Eu acredito que esse vai além do que a gente, vamos dizer assim, vai ver, né? Já que para eles são várias camadas, né? Paulo disse que foi até o terceiro céu, Enoque já disse que foi até o nono. Então a gente não conhece, né? Daqui para lá a gente não conhece. Mas eu acredito que para esses aqui, porque o próprio Jesus está declarando, e ele fala: quem vê a mim vê o Pai. É ele que está declarando isso. Essas pessoas de coração limpo serão uma classe que vão além, assim, além de mim. Agora, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O pacificador não é alguém que foge da confusão ou engole sapo para evitar briga. Pacificador é aquele que constrói pontes onde existem muros. E ser chamado de filho de Deus é porque vão ser chamados assim, porque o nosso Deus é Deus de paz. Quando trabalhamos para reconciliar pessoas, estamos fazendo exatamente o que Deus faz. O pacificador não é aquele que engole sapo, que não, eu quero muito pacificador. O cara não gosta de tumulto, não gosta de briga. Mas não. Na tua visão, tu está achando que ele é um cara que não quer nada. Mas ele é um pacificador. Ele cria pontes aonde tem muros. Muros é algo que tu vai bater. Se eu estou andando aqui, eu não vou bater. O pacificador é aquele que cria muros, ou seja, ele cria obstáculo, ele cria um jeito de passar por cima daquilo ali sem ter problema nenhum, sem passar por um arranhão. Serve para a tua vida pessoal, para a tua vida material, entendeu? Tem certos momentos que a gente tem que fazer igual que o pacificador. A gente passa por cima daquele problema para não ter um problema maior, entendeu? Agora, bem-aventurados, bem-aventurados os que sofrem perseguição. Não, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Tanta coisa que é o 7. Perseguidos pela justiça, achei. É porque alguém vai perseguir uma pessoa mansa e misericordiosa. Olha só, a luz incomoda quem prefere viver na escuridão. A luz incomoda quem prefere viver na escuridão.
não é o que você tem, é o que você é em Cristo. Jesus não está falando que é bom ser perseguido. E é bom ser perseguido. E que fazer o certo, o correto, é impopular. E isso confronta quem não faz o certo. E confronta ainda mais quem diz que é servo e não serve para nada. Confronta ainda mais quem diz que é servo e não serve para nada. Isso aqui é aquele tipo de pessoa que bate no peito. Eu sou cristão, eu sou de Jesus, eu sou da igreja, eu sou isso, eu sou aquilo. Bate no peito e fala isso. Mas lá onde ele mora ele não faz nada daquilo. Ele é só cristão aqui, mas todo mundo vê. Aqui ele é puro, ele é santo. Mas lá na casa dele ele não faz nada daquilo que ele aprende aqui. Entendeu? E Jesus está vendo isso. Agora, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim como perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus capítulo 15. Então essas foram as bem-aventuranças. Como está a tua alma nessa noite? Como você entrou hoje por essas portas? Você vai deixar o inimigo da tua alma te deixar para baixo, triste, achando que não tem solução? Ei, bem-aventurado, levanta essa cabeça. Galardão só é posto em quem está com a cabeça para cima, apesar de todos os problemas que te cercam. A bem-aventurança para todos nós é algo tremendo. É como se fosse uma escada para a nossa vida. É como se fosse uma escada para a nossa vida. Presta atenção, cara, mas é profundo. Pobres de espírito, reconhece a falência espiritual. Eu preciso de Deus. Os que choram, sentir dor própria, sentir dor pelas próprias falhas e pelo estado do mundo. Os mansos, ter a força sob controle, fome e sede de justiça, um desejo ardente de estar em harmonia com o que é certo e divino, misericordioso, capacidade de perdoar e ajudar quem não merece, limpos de coração, integridade total, agir com motivação pura, sem segundas intenções, pacificadores, criadores de paz, perseguidos por causa da justiça, a prova real de que você não pertence mais a esse sistema de mundo, e sim ao mundo do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma escada, é algo profundo que Jesus estava falando. Ele falou diversas coisas no monte do sermão, no sermão da bem-aventurança, mas lá ficou conhecido como o sermão
como o monte das bem-aventuranças, porque essas foram as 8 bem-aventuranças que Jesus falou naquele monte. Agora, Jesus, após instruir, exortar e inspirar a fé dos ouvintes no seu sermão, porque sermão significa isso, instruir, exortar, inspirar a fé dos ouvintes. No capítulo 8 ele começa a trabalhar. Primeiro ele prepara o terreno, aí quando ele entra no capítulo 8, ele entra no tudo. E eis que vem um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus estendeu a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Mateus capítulo 8, versículos 2 e 3. Meus irmãos, naquela época, os leprosos eram banidos do convívio social. Está lá em Levítico 13, capítulo 13, versículo 46. Eles não podiam morar dentro da cidade, nem entrar no templo ou sinagogas. Eram forçados a viver em cavernas ou vales. Se alguém se aproximasse deles, era obrigado a gritar: impuro, impuro. Essa era a vida deles. A lepra era vista como um castigo direto de Deus por algum pecado muito grave. Agora, veja o sofrimento dessas pessoas, perda de sensibilidade. Eles não sentiam dor externa. Muitas vezes eles se queimavam e sofriam ferimentos gravíssimos sem perceber. Por eles não ter, pela lepra, tirar a sensibilidade deles, vamos dizer que ele está cozinhando no fogão e ele tem lepra. O fogo poderia pegar aqui e ele não iria sentir nada. Então os leprosos, eles se machucavam sem querer, gravemente, constantemente. Deformidades, dedos, nariz, orelhas, iam se degenerando e caindo. Essas partes, nariz, tem até uma série agora que tem um cara assim, de chapéu assim, que ele não tem nariz, já viu? Passa no TV Praia, ele não tem nariz. Essas partes, nariz, pontas de dedo, ia tudo caindo por causa da lepra, ia se degenerando. As roupas e cabelos. A lei exigia que eles andassem com roupas rasgadas e cabelos desalinhados, em sinal de luto por si mesmo. Porque é absurdo. Em luto por si mesmo. Quando o leproso o adora e diz: se quiseres, pode limpar-me. Ele testa a vontade de Jesus, pois ele já sabia que Jesus tinha o poder. Agora pare e pensa. Pare e pensa comigo. Imagina para aquelas pessoas que estavam ao redor, aquela multidão que estava ao redor de Jesus. Imagina Jesus tocando no leproso. Tenta trazer essa imagem na tua cabeça. Lembra que eu falei? Quando ele era identificado como leproso, era uma obrigação. É a mesma coisa vamos fazer para os nossos dias. Você está na rua, já viu quando o cara rouba? Todo mundo grita o quê? Não. É a mesma coisa. O leproso. Identificou que era leproso, todo mundo gritava: imundo, imundo. Por quê? Porque o leproso só
só em tocar o leproso, você já era considerado impuro espiritualmente, cerimonialmente, entendeu? Aquilo ali, só em tocar nele, se você não pegasse a lepra, vamos dizer assim, você ia ter que ficar no mínimo 7 dias fora do templo, entendeu? No mínimo. Aí, Jesus vai, toca no leproso, o leproso é curado. Imagina, esse foi o primeiro leproso curado por Jesus. Imagina aquelas pessoas, porque Jesus, além de ser seguido por uma multidão de pessoas comuns, ele era seguido por escribas, fariseus, saduceus, pessoas que queriam saber mais sobre ele. Então ele vai na contramão da lógica toda. Enquanto para eles aquilo ali era inadmissível, Jesus para, toca e cura. Não importa o quão sujo ou rejeitado alguém se sinta, Jesus, ele tem o desejo, quero, e o poder ser limpo, para nos restaurar. Mas tome cuidado nos dias atuais. A lepra agora, ela não é mais externa. Tomem cuidado nos dias atuais. A lepra agora, ela não é mais externa. A lepra agora, ela está escondida aqui dentro, ó. Meu Deus. No coração. Tomem cuidado, pelo amor de Deus, com isso. E você pode estar sentado comendo com leproso e nem sabe. Meu Deus. Escondido em corações maldosos. Agora, olha a mudança de cenário. O leproso o adora. Em seguida, reconhece que ele pode curar, se quiser. Já o centurião o aborda e se humilha perante ele. Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Mateus capítulo 8, versículo 8. Essa é a resposta do centurião após Jesus falar que iria na casa dele, ou seja, tocar no criado dele, como fez com o leproso. Só que o centurião ele vai além. Disse somente uma palavra e meu criado há de sarar. O que você está precisando hoje? Sentir o toque consolador de Jesus em suas feridas, como ele fez com o leproso? Ou você precisa apenas de uma palavra de autoridade sobre essa causa que está longe do seu alcance? O que você precisa nessa noite? Um toque de Jesus ou uma palavra de Jesus? Tu entrou por essas portas com algum desejo, ou por um toque, ou por uma palavra de Jesus. O que você precisa hoje? Se for um toque, Jesus está aqui. E se for uma palavra, Jesus também está aqui. Porque Jesus é o Deus de longe e de perto. Dize somente uma palavra e meu servo há de sarar. Agora, veremos o preço do discipulado. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos,
mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus capítulo 8, versículo 20. Esse versículo é de difícil entendimento para muita gente. Vamos entender o contexto. Vamos entender o que o contexto nos diz. E aproximando-se dele, o escriba disse-lhe: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Mateus capítulo 8, versículo 19. No versículo 20, Jesus usa uma analogia simples. As raposas têm covis, ou seja, as raposas elas têm tocas, os pássaros seus ninhos, ou seja, Jesus está querendo falar que tanto a raposa como as aves, elas têm um porto seguro, elas têm um lugar de segurança. Jesus, porém, ele está dizendo que ele é um peregrino nessa terra e não possui um porto seguro neste sistema de mundo. Esta também é a primeira vez que Jesus usa o termo Filho do Homem para se referir a si mesmo, como na profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. O escriba, ele esperava que ao seguir um mestre tão poderoso como Jesus, ele ganharia prestígio e conforto. Só que Jesus lhe dá um choque de realidade. Eu sei que para todos nós aqui que estamos seguindo Jesus Cristo, nos causa um desconforto físico e espiritual. Por isso nós precisamos estar unidos, segurando nas mãos uns dos outros, orando uns pelos outros, fortalecendo uns aos outros. Porque senão é difícil. Se a gente não se apoiar uns aos outros, aí fica complicado. Porque nessa situação aqui do envelope, viu? A igreja veio, isso é bacana. Aqui é como se fosse uma família, né? É o nosso local de adoração, é onde a gente vem aprender um pouco da palavra de Jesus, mas por ser uma igreja pequena, não ser uma igreja grande, a maioria se conhece, aí acaba se tornando mais unido. E isso que é importante para Jesus, porque a união para Jesus é a melhor coisa que tem, cara. É a melhor coisa que tem. De repente, os objetivos são alcançados aqui com poucas pessoas, né? E objetivos que eu falo não são só objetivos materiais. Estou falando bem-estar físico, bem-estar espiritual, do modo como você entrou aqui e do modo como você foi se desenvolvendo aqui. Entendeu? Aprendendo mais de Jesus, tendo outra postura, vendo muita daquela religiosidade cair por terra, aprendendo a gostar da palavra de Jesus, se interessando por se aprofundar na palavra de Jesus. Entendeu? E eis que o mar se levantou, e uma tempestade tão grande que o barco era coberto por ondas, e ele, porém, estava dormindo. Mateus capítulo 8, versículo 24. Pedro, André, Tiago e João eram pescadores experientes. Eles conheciam
profissionais estavam apavorados a ponto de gritar: salva-nos, que perecemos. E por quê? Porque a situação era humanamente impossível de resolver. Agora veja isso. Nesse caso, os discípulos acordam Jesus que dormia no barco. E hoje em dia, para todos nós, Jesus ainda está dormindo? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Hoje em dia, Jesus ainda está dormindo para todos nós? Porque naquela época, para resolver um problema que era humanamente impossível, eles acordavam Jesus fisicamente: acorda aí, Jesus. Oi, Jesus, acorda aí, porque vamos perecer. Hoje se nota, Apocalipse 19:12, os olhos do Senhor são como chama de fogo. O Senhor, se o guarda de Israel não dorme, eles viram Jesus fazer curas maravilhosas. Eles viram Jesus fazer coisas maravilhosas. Agora, pela natureza, ouvindo e obedecendo a sua voz, era outro nível para eles. Está entendendo? Sabe por quê? Porque na cultura judaica acreditava-se que apenas Deus tinha o poder de dominar a natureza, ou seja, os ventos do mar. Os discípulos, eles sabiam disso. Pô, como assim? Todas as vezes que eles iam ao templo do Senhor, eles faziam o quê? Eles cantavam salmos. O livro de Salmos é um cântico. Então eles cantavam, eles louvavam o Senhor com esse livro de Salmos. A gente, Salmos 89, capítulo 89, versículo 9. São vários salmos falando. Então os discípulos sabiam. Então, por isso o impacto dele. Que homem é esse? Que homem é esse? Eles ficam lá impactados. Porque só para eles aprenderam que só Deus poderia fazer aquilo ali. Só Deus tinha domínio sobre a natureza. Entendeu isso aí? Às vezes, estou fechando a página, às vezes, Deus permite tempestades não para nos destruir. Está acordado e vigilante o tempo todo. Quem vigia e ora consegue neutralizar as ondas que podem afundar o barco. Entendeu? Quem vigia e ora pode neutralizar as ondas que podem afundar o barco. O que Deus está falando para a gente aqui: se antecipe a tempestade. Se você observou algo que vai virar uma tempestade,